que vocês acham de Pablo Verratti, 37 aninhos, vestindo a 9 do Inter? Pode acontecer. Pode acontecer. O Verratti está fora dos planos do Vasco, até está negociando com o Cerro Porteño, mas, evidentemente que o Inter entrando na parada e há interesse do Inter, evidentemente que entre Inter e Cerro não tem muito o que escolher, né? Então, Verratti pode ser sim um novo centroavante do Inter, até porque o 9 que o Inter estava especulando, né, Pedro Raul, inclusive gaúcho, porto-alegrense, colorado, o Corinthians vetou a saída. Por quê? Porque o Yuri Alberto pode ser vendido, né, para o futebol europeu, e o Corinthians, Marcelo Paz, ex-presidente do Fortaleza, agora é CEO do Corinthians, no lugar do Fabinho Soldado. O Fabinho não, ele é CEO, né, o Fabinho é executivo. Então vetou a saída do Pedro Raul, por isso Verratti, Pablo Verratti passa a ser uma opção pro Inter. E por que o Verratti? Tá fora dos planos do Vasco, é verdade, mas o Vasco ainda teria algo a receber. O Vasco tem uma dívida gigante ainda com o Inter, pelo David, né? E até tá emprestando o David para o Fortaleza, se não me engano, sem pagar o Inter. Então tudo isso poderia entrar na jogada e o Inter pegar a contratação, contratar Paulo Verratti e certamente fazer o contrato aí por pelo menos 2 anos, como tá fazendo com o Paulinho Paula, né? Primeiro anunciado como Paulinho de Paula, sem foto inclusive, né? E depois como Paulinho Paula corrigido, o Inter que busca ele ao Vasco, né? Curiosamente, que também o dispensou ao final da temporada passada, e ele chega para ser o substituto ou reserva do Alan Rodrigues, que está lesionado, né, com uma lesão na sola do pé, já antes de começar a temporada, e não se sabe quando volta. Então chega Paulinho Paula, aí cheio de desconfiança, né, com uma lesão grave de cruzado 2 anos atrás, e segundo torcedores do Vasco, que enfim, comentaram muito nas redes do Inter, né, sobre a contratação do Paulinho Paula, é um cara que desde a cirurgia no joelho não conseguiu mais ser o mesmo jogador. É uma aposta de risco, na verdade, como muitas que o Inter está fazendo, né? O Inter, na verdade, de 2026 é um tiro na lua. Se der certo, deu. Se não der, bueno, aí vamos partir para outras possibilidades, porque a situação vai ser bem complicada. Eu insisto muito, eu estou muito preocupado mesmo com o início de campeonato do Inter, início brasileirão do Inter, porque passado o Grenal, e vamos considerar já o Grenal uma premiere para o brasileiro, né? Afinal de contas, 3 dias depois do Grenal, válido pelo Gauchão, começa o Brasileirão. E a tabela do Inter é muito difícil. Vamos repassar? Atlético, do Odair Helman, que estreou no Paranaense com um time reserva já para poupar os titulares. Depois tem Flamengo, tem Palmeiras, tem Remo, tem Santos, Atlético Mineiro, tem Bahia, tudo pedreira. E o jogo mais, digamos, menos complicado é a Chapecoense no Beira-Rio na 8ª rodada. Então eu estou muito preocupado porque uma largada ruim do clube, sabe como é que é, né? Agora uma largada boa, bom, aí estamos grandão de novo na parada, aí a gente já começa a viajar na maionese, já sonhar mais alto. Mas uma largada ruim com esses adversários, bueno, complica bastante a coisa. Mas a questão é que Verratti pode ser o novo 9 do Inter, o Inter que tenta aí atravessar a negociação de Verratti com o Cerro Porteño. Verratti, 37 aninhos, é verdade, bastante maduro, bastante rodado já, foi reserva no Vasco na última temporada, mas ainda é pelo menos um 9 de carteirinha, né? Algo que o Inter não tem, desde a saída do, se é que dá para considerar o Valência 9 de carteirinha, mas enfim, acho até que não. Acho que tem que retroagir um pouco mais ainda para buscar um equivalente assim a um 9-9 como é o Verratti. Mas enfim, a questão é essa, o Inter de olho em Verratti, e essa negociação pode acontecer, até porque Pedro Raul, que era uma possibilidade, foi vetado pelo Corinthians nesse momento. Reloginho na tela, por favor, meu caro Marcelo Benfica, por gentileza, aqueles 5 segundinhos para deixar o like no vídeo e também se inscrever no canal. Bora lá! Vamos lá, turma. Ainda sobre Corinthians, a questão com o Félix Torres, né? Tá encaminhado, e a questão é a seguinte: o Corinthians ainda tem uma dívida com o empresário que levou o Félix Torres pro Corinthians, né? Não pagou o carinho, teria uma pendência, por isso o negócio tá travado. Mas Marcelo Paz mesmo confirmou que está encaminhado para o Inter, o Félix Torres. A questão só é resolver essa parada aí entre Corinthians e o próprio empresário equatoriano que levou o Félix Torres para o Corinthians, para que ele seja liberado para o Inter.
Não sei quanto tempo vai demorar isso, porque é uma questão entre Corinthians e empresário, não é nem com o Inter isso, a não ser que daqui a pouco façam o Inter pagar essa parada, né? Sei lá. Tudo pode acontecer nessas horas, vai saber. Até porque o Inter é que vai ter urgência daí de fechar com o zagueiro. E fica a dúvida, né? Se o Pesolano vai, quando começar o seu trabalho, com 3 zagueiros ou com 3 volantes. No Cruzeiro ele jogava com 3 zagueiros. O Inter me parece, por ter Bernabé e Aguirre, um ideal para um 3-5-2, um 3-4-3 já não sei, mas um 3-5-2 me parece ideal, ainda que não tenha dado certo temporada passada com os dias. Mas vamos ver o que vai sair daí desse bicho colorado, bicho colorado, né, como diriam os torcedores do Argentinos Júniors. Agora domingo estreamos no Gauchão, né, com um time reserva. Tô louco para ver João Bezerra, um atacante de 16 aninhos que se fala maravilhas e que pode daqui a pouco até mesmo começar o jogo contra o Novo Hamburgo. Tô muito curioso para ver esse menino. A gente sabe, se for craque mesmo, se for bom jogador, se estourar, bom, bateu 18 anos, tchau, vai ser vendido, evidentemente. Mas estou muito curioso para ver o João Bezerra e esse novo Inter que surge a partir de domingo aí. Primeiro com o Pablo Fernandes, tomara que já com alguma supervisão do Pesolano, e depois com o Pesolano ali a partir, possivelmente, de Inter Santa Maria e Inter na 4ª rodada. E também no Grenal. Tá bom, turminha? Vamos logo mais. Beijos.